Preconceito, julgamento antecipado. Não tem fundamentos sérios que os tornem discriminatório diante de pessoas, crenças e tendências de comportamentos. As formas mais comuns de preconceito são social, racial e sexual. Para a sociologia, o preconceito não surge de repente, mas sim naturalmente no desenvolvimento de cada pessoa. A origem do preconceito pode estar ligada a diversas formas, tanto psicológica como na sociedade em que cada um vive. Mas a ignorância é a principal responsável para que as manifestações aconteçam. Nenhuma pessoa pode adotar o julgamento sem antes ter convivido com alguém que pensa de tal maneira. Assim se explica o preconceito para a psicologia. O preconceito faz parte do convívio de cada indivíduo na sociedade, o que torna difícil de mudar os atos de discriminação dos quais estamos expostos nos dias de hoje. Com seu preconceito, só que direito, que eu tô firmão, tranquilo, pesadão meu estilo, minha visão aniquilou, seus papos de vacilo, e que vacilou, mas cedo ou tarde sua casa cai. Muito boa noite! Começa agora mais um programa Fora da Caixa. E como sempre trazendo um tema polêmico, mas sempre buscando a solução para os problemas que a sociedade vem enfrentando. O tema de hoje é preconceito. Eu vou te falar uma coisa, temos dois convidados especialíssimos aqui no palco hoje. O cineasta Wanderson Oikane, vem pra cá, Wanderson, e a estudante Daiane Mendes. Vem, Dai! E como sempre, marcando presença confirmadíssima aqui no nosso palco, temos o nosso repórter virtual, Rodrigo Marinho, que tá de olho em tudo que tá acontecendo nas nossas redes sociais. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thiago. Boa noite, pessoal de casa. Continue acompanhando a gente nas redes sociais com a hashtag Fora da Caixa. É isso aí, ó. Vai lá no nosso Facebook e no nosso Twitter, viu? O preconceito, ele tem várias formas e significados, e alguns são considerados crimes. Recentemente, eu e o nosso repórter, Luciano, aqui do Fora da Caixa, fomos convidados para fazer parte de uma campanha que trata justamente o tema daqui do programa de hoje, o preconceito. Dá uma olhadinha nessa campanha linda. Bom, preconceito aqui no Brasil é algo que acontece generalizado e algumas pessoas não recebem a punição que deveriam receber. De preconceito, alguma opinião sobre isso? Conta nas nossas redes sociais. O Rodrigo, como eu já falei, tá de olho em tudo. No nosso Facebook, no nosso Twitter e até no nosso WhatsApp. O cineasta Wanderson Oikane, que dirigiu toda essa campanha maravilhosa, está aqui no nosso palco para falar com a gente sobre o preconceito. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Thiago. Queria te agradecer mais uma vez por ter participado do vídeo. Ao Luciano também, o nosso repórter aí. Boa noite também, pessoal de casa. Wanderson, vamos começar já com assuntos polêmicos, né? Na verdade, é o preconceito. Existe preconceito no mundo audiovisual? Existe muito. A gente vê que diversas campanhas publicitárias, até mesmo os filmes, há uma ausência de negros. E a gente vê que alguns prêmios, até no ano passado, 2015, a Viola Davis foi a primeira negra a ganhar um prêmio Emmy. Então, são quantos anos já que tem esse prêmio e apenas um ano a gente vê uma negra que conseguiu, né,
chega lá e está num lugar mais alto. Então a gente vê que há uma ausência de negros, ausência também de casais homossexuais. A gente vê que uma campanha do Boticário, que causou um furor na internet, a meu ver, foi uma coisa ridícula. Eu não vou deixar de usar um perfume porque numa campanha existe um casal homossexual. Não, é ridículo essas formas de preconceito e como as pessoas se colocam na internet. Até às vezes fazendo um perfil fake para criticar, para falar coisas que elas não teriam coragem de falar no seu perfil mesmo, entendeu? É complicado realmente essa questão do preconceito em todas as mídias, redes sociais e tudo mais. E como surgiu essa ideia de conscientizar toda a população em relação ao preconceito? A nossa produtora, a gente fomos convidados a participar de um festival de vídeos do Minuto. E a gente queria que esse vídeo tivesse conteúdo e que conseguisse fazer com que as pessoas pensassem um pouco melhor nessas formas de preconceito. E a gente conseguiu, a gente conversou no nosso brainstorm, foi o que a gente pegou mais. A gente tem homossexuais na nossa equipe, eu sofri muito na minha infância, na escola, com preconceito e diversos outros preconceitos que a gente enfrenta no nosso dia a dia. A gente quis expor isso no vídeo. E 1 minuto foi muito, muito rápido, mas eu acho que a gente conseguiu passar de uma maneira sutil, mas eficaz, que as crianças são a forma mais pura e que se elas forem ensinadas que não existe preconceito, que não é para elas terem preconceito, a gente, no futuro, vai ter uma solução aí para esses problemas. Realmente as crianças são uma forma muito importante, acho que muito legal de conscientizar a população toda, né? E parece que teve um internauta que postou nas nossas redes sociais que sofreu preconceito quando criança. É isso mesmo, Rodrigo? O Matheus Diniz disse na nossa página do Facebook: sofria muito preconceito na escola durante a educação física, porque eu não gostava de jogar futebol com os meninos e gostava mais de jogar vôlei com as meninas. Por conta disso, fui muito humilhado pelos meus colegas. É complicado, né? Coisas banais tornam a infância de uma criança traumática. E parece que a Dai sofreu alguma coisa quando era criança, né, Dai? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Wanderson. Isso mesmo. Quando, na época de escola, 3ª, 4ª série, tinha um menino, né, que me perseguia. Era um garoto branco, loiro, dos olhos azuis. E a implicância era só desse menino comigo, com as outras crianças não tinha. Ele me xingava de tudo quanto é tipo de nome, macaca, preta, né, e colocava vários apelidos em mim, quase chegou a me bater. Eu voltava para casa muito triste, né, porque, né, eu era pequena, mas aquela coisa entrava no meu coração, eu ficava sentida, passava para os meus pais chegaram aí na escola, falar com a direção o que estava acontecendo, mas teve uma época que não estava tendo jeito, né? E essa foi uma parte muito chata na minha infância. E fala para mim, Dai, isso te acarretou algum problema ou isso te ajudou a prosseguir, levantar a cabeça e ir em frente? Não, isso me ajudou a prosseguir, a seguir em frente. Graças a Deus, eu sempre tive muito incentivo do meu pai, principalmente. Minha mãe também. Minha mãe é branca, né? Meu pai é negro. Mas, graças a Deus, dos dois, eu sempre tive muito apoio. E meu pai sempre falou para mim: filha, você tem que enfrentar os seus medos. Você não pode ter preconceito consigo mesma. Se você não tiver preconceito consigo mesmo, você vai além. Não importa as pessoas, você vai ultrapassar qualquer obstáculo. Até queria falar que isso não é um caso isolado. Isso acontece muito mais do que a gente imagina, do que eu mesmo sofri muito na escola, tanto que a gente quis retratar também uma parte do nosso vídeo sobre um casal que é interracial. Qual é o problema de um negro se relacionar com uma mulher branca, ou uma mulher branca se relacionar com um homem negro? É o que o pai dela também, a mãe dela também pode ter sofrido. A minha irmã tem 8 anos, participou do vídeo, ela sofreu um problema há 2 semanas atrás, que uma das amiguinhas dela, na escola, falou para ela que ela tinha o cabelo ruim e que não tinha que ficar do lado dela. Então, ela chegou chateada em casa, falando que tinha sofrido bullying em casa, na escola, e eu tive que explicar para ela como ela deveria agir, para ela não revidar. E ela, no outro dia, foi lá e conversou com a amiguinha e conseguiu contornar isso. Eu acho que, na verdade, isso acaba sendo ajuda para a criança, eu acho que é a família, né? A família se der um apoio, certeza. Assim como aconteceu com a Daiane, eu acho que você com a sua irmã, acho que acarreta coisas boas na vida da criança, né?
Com certeza. Eu acho que a base familiar é tudo. Nem todas as crianças negras têm esse apoio dentro de casa, mas aquelas que têm, elas são muito abençoadas por isso, porque a base familiar é tudo, para incentivar a criança a não ter preconceito consigo mesma e não aceitar, não abaixar a cabeça para essas pessoas que têm, né? Porque geralmente começa com as crianças mesmo, dentro de casa. Os pais não ensinam as crianças a não ofenderem, né? Muitas vezes as famílias brancas não passam isso para os seus filhos. Então acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? E tem os brancos que adultos mesmo têm o preconceito, só que não demonstram. É um preconceito enrustido, né? Realmente, eu acho que a família realmente é um apoio total para a criança, né? E o preconceito não para só aqui no estúdio. A Daiane sofreu, a irmã do Wanderson sofreu. Nosso repórter Luciano foi às ruas para saber a opinião da galera e se tem histórias sobre o preconceito. É com você, Lu. Quantas vezes você não fez assim como eu, olhando para o outro e fazendo pré-julgamentos? Isso tem nome: preconceito. Muita gente afirma não ter preconceito. Será? É por isso que o Fora da Caixa veio até o Sumaré para saber das pessoas o que elas pensam sobre o assunto. Para mim, preconceito é uma ignorância e uma burrice, porque todos nós somos iguais diante de Deus e das leis. É o que todo mundo fala que não tem, mas que lá no fundo, sempre alguém tem um preconceito de alguma coisa. O meu terror era fazer aula de educação física. Eu tinha pavor quando chegava o dia de fazer aula de educação física, porque eu era gordinha, e foi aquela história de gordinho, ninguém queria pro time, porque é a última a fazer as coisas. Eu sou gay e posso te dizer que eu sou preconceituoso. Todo gay eu acho que tem um certo preconceito, todo hétero tem um certo preconceito, seja em qualquer tipo de nicho. O preconceito existe, é uma doença, pode ser considerada uma doença, como as pessoas falam por aí. Não faz bem pra ninguém, mas ainda tem... É um sentimento, é um conceito, vamos dizer assim, que ainda causa muito problema na sociedade brasileira. Eu nunca vi ninguém assumir que é preconceituoso, né? É raríssimo alguém olhar pra você e falar, eu sofro, eu tenho preconceito. A maioria das pessoas é preconceituosa porque, infelizmente, nós aprendemos a ser preconceituosos na infância. Na escola, você sofre preconceito sem perceber e você acaba aprendendo a julgar o seu coleguinha de sala como se fosse uma coisa natural. Está na sociedade. Infelizmente, a sociedade é preconceituosa. Eu fiz faculdade e eu era o único negro da minha faculdade, pelo menos da minha sala. Então isso tinha uma exclusão, as pessoas pouco andavam comigo, pouco falavam comigo. Mas isso não me entristeceu, muito pelo contrário, me fortaleceu para continuar, enfim, e tocar o projeto. Então acho que o preconceito ele existe por diversas situações, por ser gordo, por ser gay, por ser negro, por ser... O preconceito ele faz parte da nossa sociedade, infelizmente. Então, acho que não só eu, acho que parte da sociedade já sofreu esse preconceito e precisa ser acabado com ele. Quando eu era 13 quilos mais gordinha, eu sofri preconceito por ser gordinha. E eu acho que todas as mulheres são lindas, independente da sua aparência. Sendo gorda ou magra, todas nós somos iguais e somos lindas e maravilhosas. Quando eu me assumi gay, na minha família, eu sofri preconceito dentro de casa. Minha mãe chegou, quando eu falei pra ela, mãe, eu sou gay, ela falou assim, não, você não é. Aí oi? Eu sou gay. Não, você não é. E aí começou o preconceito dela em relação a mim. E a pior parte do preconceito é quando você descobre que você tem pré-julgamentos a seu respeito. Você é preconceituoso consigo mesmo, você não se aceita do jeito que você é. Essa é a pior parte, a pessoa não sofre preconceito de outros, mas ela mesma não se aceita, ela mesma não admite, e ela sofre muito com isso. Eu acho que preconceito é uma doença social e que ela é ligada especialmente à cultura e à educação. Então eu acho que o preconceito ele é mais visível na sociedade, onde a cultura e a educação é mais cabisbaixa, ou menos atenta, assim. Então acredito que o preconceito ele é real e ele está mais linkado a classes sociais.
Bom, nós acabamos de ver a matéria do Luciano aí com o pessoal na rua. A galera geralmente sofre preconceito também, mas se calam. E é algo errado, né? Não pode acontecer. Tem que denunciar, sofreu preconceito, conversa com a família. Eu tenho certeza que num dia que todas as pessoas se conscientizarem do mal que isso faz na vida das pessoas que sofrem com preconceito, eu tenho certeza absoluta que o mundo será muito, mas muito melhor. Eu quero agradecer os nossos convidados, Wanderson, Daiane. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade e que esse debate continue na sua casa, que esse espaço possa ter mais vezes, que a gente possa vir mais vezes falar sobre isso, para que a gente consiga conscientizar o máximo de pessoas possível. Eu fiquei feliz aí que a nossa hashtag de hoje aí ficou lá entre o Trend Topics nacional, então eu acho que a gente alcançou bastante pessoas aí e que isso seja favorável para o nosso futuro. É isso aí, ó. Se você ainda tem história, não para por aí não. Continua comentando, compartilhando, dá a sua opinião nas nossas redes sociais, que o Rodrigo está 24 horas de olho em vocês, tá bom? Dai, eu quero te agradecer também. Muito, muito obrigado mesmo pela presença aqui no palco. Muito obrigado pela sua história. Eu que agradeço, Thiago. Obrigada, Wanderson, por esse debate. E quero dizer a essas pessoas que sofrem qualquer tipo de preconceito, seja racial, seja por causa da orientação sexual, seja por o que for, não deixem se abater. Continuem em frente vocês mesmos, dentro de vocês, o próprio preconceito, que vocês vão conseguir ultrapassar qualquer barreira. É isso aí, eu quero deixar para você aqui também o meu agradecimento por ter ficado com a gente até agora. Muito obrigado. E todo sábado, às 21 horas, nós temos um encontro marcado. Eu quero agradecer também, claro, o nosso repórter virtual, Rodrigo Marinho. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado, Thiago. É isso aí, ó. Todo sábado, às 21 horas, nós temos um encontro marcadíssimo e eu espero você no próximo Fora da Caixa. Não adianta falarem que não existe o preconceito. Não importa onde eu vá, alguém sempre me olha de outro jeito. Não aguento mais um preconceito nessa vida. Estou cansado e essa dor também é minha. Tu acredita na ciência ou na religião? Não importa, no meio do caminho tu vai entrar em contradição. Cadê a igualdade? Cadê a cidadania? Num país de saúde precária, com minha perspectiva, chama a princesa Isabel pra abolir a escravidão. Todos os antepassados parece que foi em vão. O mundo é sujo e eu tentando resolver tudo na rima, enquanto alguns cidadãos degradam minha etnia.